Queridos amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Matemáximo. Eu sou o professor Iago Henrique e vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje nós iremos ver a aula sobre MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então nessa aula nós veremos sobre mínimo múltiplo comum, sobre máximo divisor comum e sobre números primos, tá? São conceitos muito importantes para nossos próximos conteúdos, quando nós formos trabalhar frações, nós formos trabalhar decomposições, enfim. Vamos precisar muito desses conteúdos, ok? Então, primeiro, vamos relembrar. Já que a gente vai falar sobre múltiplos e divisores, vamos relembrar a nossa última aula, que foi justamente o que são múltiplos e o que são divisores. Vamos relembrar com esse exemplo aqui. 15 vezes 3 é igual a 45, certo? Todo mundo sabe que 15 multiplicado por 3 resulta em 45. Então, eu posso dizer que 45 é um múltiplo de 15 e também um múltiplo de 3, ok? Porque 45 está na tabuada, por assim dizer, na tabela de 15 e de 3, certo? Já 15 e 3 são divisores de 45. Porque se eu dividir 45 por 15, eu vou ter 3. Se eu dividir 45 por 3, eu vou ter 15. As duas divisões são exatas, então 15 e 3 são divisores de 45, certo? Vamos lá. O conjunto de múltiplos de um número inteiro ele é infinito. A gente já viu que eu sempre posso multiplicar um número por outro ainda maior, então o conjunto de múltiplos é sempre infinito. Já o conjunto de divisores, ele é finito. Tá? Eu tenho uma quantidade de números que divide outro para dar um resultado exato, certo? Além disso, se P é múltiplo de A, menos P também é. Então, por exemplo, 45 é múltiplo de 15. Menos 45 também é múltiplo de 15. Ok? E se P é divisor de A, menos P também é. Então, por exemplo, 3 é divisor de 45, menos 3 também é divisor de 45, certo? Lembramos o que é múltiplo, o que é divisor. Vamos para números primos. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores e os seus opostos. Na verdade, são 4 divisores, mas para efeito prático, são 2 divisores e os seus opostos, que são 1 e ele mesmo. Como assim? Por exemplo, se eu vejo quais são os divisores de 11. 11 só pode ser dividido por 1. 11 por 1 dá 11. E por 11. 11 por 11 dá 1. Certo? Eu não posso dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, nem 10. Não para dar uma divisão exata. Ok? E como é que eu vou saber quem pode dividir? Através dos critérios de divisibilidade. Se você não sabe, vê a nossa última aula, o link vai estar na descrição, certo? Não esqueça disso aí, é muito importante. Claro, menos 1 e menos 11 também são divisores de 11, né? Então, vemos que apenas o 1 e o 11, e os seus opostos, são divisores de 11. Então, 11 é um número primo. Quais são outros números primos? 2, 3, 5. Nós temos infinitos números primos, tá? Então, por exemplo, o 3 só pode ser dividido por 1 e pelo 3, além de menos 1 e menos 3, claro. Então, 3 também é um número primo, ok? Quais são os divisores de 32? 1, 2, 4, 8, 16 e os seus opostos. Então, eu tenho bem mais divisores. Logo, 32 não é um número primo, é um número composto, ok? Então, se eu posso dividir o número por 1 e por ele mesmo, primo. Se eu posso dividir por mais do que isso, composto, ok? Veja que o número 1 e o número menos 1 sempre são divisores de qualquer número, primo ou composto, tá? Então, 1 e menos 1 sempre dividem qualquer número, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui. Números primos entre si. Então, é um pouco diferente de números primos, tá? Vamos ter cuidado aí. Números primos entre si são aqueles que possuem apenas o 1 e o menos 1 como divisores ao mesmo tempo dos dois,
ok? Como assim, Iago? Vamos ver aqui quais são os divisores em comum de 15 e 16. Os divisores de 15 são 1, 3 e 5, tá? Além de menos 1, menos 3 e menos 5. E os divisores de 16 são 1, 2, 4 e 8, e os seus opostos. Nenhum dos dois é um número primo, né? Número 15 não é primo, 16 também não é primo. Mas se eu paro para ver quais são os divisores em comum entre 15 e 16, a gente vê que tem apenas o 1 e o menos 1. Logo, apesar de 15 e 16 não serem primos, eles são primos entre si, certo? Todos os números primos são primos entre si, mas nem todos os números primos entre si são primos, ok? Como vimos agora, 15 e 16 não são primos, mas são primos entre si, certo? Então, múltiplos são os números que são resultado de uma multiplicação. Divisores são os números que podem dividir um número em uma divisão só exata. E números primos são os números que têm apenas um e ele mesmo como divisor. Números primos entre si são que, dividindo os dois ao mesmo tempo, eu só posso dividir os dois por 1 ao mesmo tempo. Ok? Então vimos o que é múltiplo, o que é divisor, vimos o que são números primos e primos entre si. Vamos para o nosso conteúdo de fato. Tá? Antes de eu mostrar o que é MMC e MDC, temos que aprender a decompor um número em fatores primos. Então, se um número ele não é primo, nós chamamos ele de número composto. A gente já viu. O número composto ele é uma composição de números primos. E aí a gente pode decompor ele em números primos. Como assim, Iago? Por exemplo, nós temos o número 75. 75 é um número composto. E eu posso dividir ele em várias parcelas que são números primos, ok? Então, por exemplo, se eu divido 75 por 3, o resultado dá 25. Por que eu sei que 75 pode ser divisível por 3? Porque 7 mais 5 dá 12, e 12 é um múltiplo de 3. Critério de divisibilidade por 3. Tá? Não lembra? Volta para o vídeo anterior. Então, 75 por 3 dá 25. 25 não pode mais por 3, mas pode por 5, porque ele termina em 5. 25 por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu posso decompor 75 no produto de 3 vezes 5 vezes 5. Essa é a minha decomposição de 75. Ok? Também podemos fazer com o 32. 32 dividido por 2, 16, porque ele é par. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Decompomos o 32. Ele fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Da mesma forma com o 90. 90 dividido por 2, 45. 45 por 3, 4 mais 5 dá 9, então eu posso dividir por 3. 45 por 3, 15. 15 por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, a decomposição de 90 é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ok? Aprendemos a decompor, então vamos lá. O mínimo múltiplo comum é o seguinte. Como vimos, o conjunto de múltiplos de um número ele é infinito. Mas quando eu tenho dois ou mais números, há sempre um primeiro número que é múltiplo deles ao mesmo tempo. E a este número chamamos de mínimo múltiplo comum. Como vamos encontrar ele? Através da decomposição simultânea. Então vamos lá. Encontre o MMC entre 10 e 12. Vamos decompor 10 e 12 simultaneamente, ok? Então primeiro eu posso dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. O 5 eu não posso mais dividir por 2, mas o 6 eu posso. Então eu continuo dividindo por 2. Dá 5 e 3. Não posso mais dividir nenhum por 2, mas posso dividir o 3 por 3. Então, o 5, já que eu não posso, eu repito. E 3 dividido por 3 dá 1. E agora, sim, eu vou dividir o 5 por 5. 5 dividido por 5, 1. O outro 1 eu repito. Então, eu tenho aqui essa decomposição.
certo? Eu sempre vou dividir do menor número primo para o maior possível, ok? Então, primeiro por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7 e por aí vai. E aí, depois que eu fiz a decomposição, eu vou multiplicar esses termos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 12 é 60, ok? 60 é 10 vezes 6, 60 é 12 vezes 5. Antes do 60, não há nenhum número que esteja ao mesmo tempo na tabuada de 10 e de 12, ok? Outro exemplo aqui. Encontre o MMC entre 3, 5 e 7. Eu não posso dividir nenhum deles por 2, então eu começo pelo 3. 3 dividido por 3, 1. O 5 eu não posso dividir por 3, o 7 também não, então eu repito. Não posso mais dividir ninguém por 3, então agora por 5. 1 eu repito, 5 dividido por 1, 5 e 7 não pode, então eu baixo ele. E agora por 7. Então, os que já são 1 eu repito, e agora 7 por 1 dá 7. Tá? E o MMC vai ser 3 vezes 5 vezes 7, que é 105. Repare que o MMC entre números que são primos entre si é o produto entre eles. Ok? Então, o MMC entre 3, 5 e 7 é o próprio produto entre 3 vezes 5 vezes 7, que dá 105. Ok? MMC já está ok. Então, vamos para agora máximo divisor comum. O máximo divisor, ou o MDC, é o maior valor que pode, ao mesmo tempo, dividir dois ou mais números escolhidos. Enquanto o MMC era o primeiro número que aparecia na tabuada, o MDC é o maior valor que pode dividir todos ao mesmo tempo. A gente também vai fazer a decomposição simultânea, com uma pequena observação que a gente vai ver agora. Enquanto o MDC entre 10 e 12. Quando eu divido 10 e 12, eu posso dividir os dois por 2, não é isso? E aí, se eu divido 10 por 2, dá 5, e 6 por 2 dá 6. E agora? Eu falei na explicação que é o maior número que divide simultaneamente os dois ou mais números. Eu tenho algum número que divide ao mesmo tempo 5 e 6? Não, porque 5 ele é primo. 5 e 6 são primos entre si. Então, eu paro aqui. E o MDC, entre 10 e 12, é o próprio 2. Ok? Simples, não é isso? No MDC, só fazemos a decomposição enquanto pudermos dividir todos os números simultaneamente. A partir do momento que eu não puder mais, eu paro. Ok? Outro exemplo aqui. 30, 40 e 45. Eu posso dividir todos por 5. Tá? Não posso dividir por 2, porque 45 não pode ser por 2. Não posso dividir por 3, porque 40 não pode por 3. Então, por 5. Quando eu divido por 5, eu tenho 6, 8 e 9. 30 dividido por 5, 6. 40 dividido por 5, 8. E 45 dividido por 5, 9. E aqui, 6, 8 e 9 são primos entre si. Então, eu paro aqui e o MDC entre 30, 40 e 45 é o próprio 5. Tá? Entre 4, 9 e 11, vamos lá. 4, 9 e 11, eles já são primos entre si. Então, não posso dividir por ninguém, a não ser pelo próprio 1. Então, o MDC entre 4, 9 e 11 é 1, porque o maior divisor de números primos entre si é sempre 1. Ok? Então, 4, 9 e 11 não tem nenhum divisor comum além do próprio 1. Certo? Então, mínimo múltiplo comum é o menor valor que pode ser múltiplo ao mesmo tempo de todos. E o máximo divisor comum é o maior valor que divide ao mesmo tempo todos eles. Certo? Temos uma propriedade bem interessante entre o MMC e o MDC. O MMC de dois números multiplicado pelo MDC deles sempre vai ser o produto entre eles.
ok? Isso acontece sempre que forem dois números, tá? Não mais do que isso. Então, por exemplo, o MMC de 12 e 16 multiplicado pelo MDC de 12 e 16. O MMC entre 12 e 16 vai dar 48. E o MDC entre 12 e 16 vai dar 4. 48 vezes 4 dá 192. E 12 vezes 16 também dá 192. Então, se uma questão te colocar o MMC de dois números multiplicado pelo MDC desses mesmos dois números, é só eu multiplicar os dois valores, ok? No próximo vídeo nós vamos fazer exercício de tudo aquilo que nós vimos até agora, ok? Um abraço, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Muito obrigado e tchau, tchau.